O sol da manhã refletia na sala de conferências de vidro enquanto Edison deslizava o tablet pela mesa. Na tela, uma imagem granulada de mim entrando no prédio da Ouseia na última quinta-feira à noite. Não exatamente uma prova contundente, mas suficiente para o que já haviam decidido fazer. Recebemos relatórios preocupantes sobre suas atividades fora do expediente, disse Edison, com a voz neutra, mas os olhos frios. Nosso contrato de trabalho proíbe explicitamente trabalhar para outra empresa enquanto estiver empregado aqui. Ao lado dele, os lábios de Finn se curvaram em algo entre um sorriso e um sorriso sarcástico. Temos política de tolerância zero para esse tipo de traição. Área. Eu não senti nada. Nem medo, nem raiva, nem surpresa, apenas uma estranha leveza, como se a gravidade tivesse afrouxado seu domínio sobre mim. Você está demitida. Com efeito imediato, continuou Edison, empurrando uma carta de demissão na minha direção. A segurança vai acompanhá-la para pegar seus pertences. Não discuti, não tentei me explicar. Apenas acenei com a cabeça e disse: Você está certo. Devo me concentrar em uma única posição. As expressões deles tremeram por um instante, confusão passando rapidamente antes de se fixarem novamente em uma neutralidade profissional. Eles esperavam lágrimas, súplicas, talvez raiva, não essa aceitação calma. O que eles não podiam ver era o peso se levantando dos meus ombros enquanto eu colocava meu crachá sobre a mesa. 3 anos de ansiedade constante, de carregar sozinho a segurança digital de toda a empresa, evaporando em um instante. Finn pigarreou, desconfortável com a minha compostura. Vamos precisar de todas as senhas e credenciais de acesso antes de você sair. Sorri. Tudo está documentado na base de conhecimento do sistema, conforme exige o protocolo. Outra mentira. A documentação existia, mas era como dar um mapa a alguém sem bússola, tecnicamente completo, mas praticamente inútil sem meu conhecimento contextual. Enquanto a segurança me acompanhava até minha mesa, colegas olhavam e cochichavam. Eu arrumei meus poucos pertences pessoais, uma caneca de cerâmica, uma pequena planta que de algum modo sobreviveu 3 anos de regas negligentes, um caderno cheio de arquiteturas de sistemas que só eu realmente entendia. Arlo, nosso VP de tecnologia, observava de seu escritório de vidro, expressão indecifrável. Não fez nenhum movimento para intervir, embora soubesse melhor do que ninguém o que aconteceria a seguir. Quando o segurança me acompanhou pelo saguão, o ar da primavera bateu no meu rosto. Respirei fundo, como se fosse a primeira vez em anos. Quando cheguei ao meu carro, meu celular vibrou com uma mensagem de Vega, ainda confirmado para as 14 horas. Digitei de volta. Sim, e agora posso aceitar sua oferta em tempo integral. 3 anos construindo o império de outra pessoa já eram suficientes. 3 anos sendo a infraestrutura invisível que mantinha tudo funcionando enquanto outros recebiam os créditos. 3 anos de alertas ignorados, pedidos negados, promoções passadas. Agora havia acabado, e a contagem regressiva havia começado. Se você está se perguntando como essa história termina, confie em mim, você não vai querer perder o que acontece a seguir. Se estiver gostando desta história de vingança corporativa, tire um segundo para curtir e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer. Deixe um comentário com suas impressões até agora. Agora, deixe-me contar como cheguei a essa situação. Meu nome é Aria Wesley. Até 40 minutos atrás, eu era arquiteta-chefe de segurança de redes em uma empresa de tecnologia da Fortune 500. A única, na verdade. Não por design. Deveríamos ser 5. Cortes no orçamento reduziram para 3, depois renúncias, até ficar apenas eu. Apenas eu. Nunca tive a intenção de me tornar indispensável. É uma posição perigosa na América corporativa. Mas a cada trimestre que passava, enquanto minha equipe desaparecia e minhas responsabilidades se multiplicavam, me vi como a única guardiã de um reino digital avaliado em bilhões. Tudo começou 3 anos atrás, quando fui recrutada de uma empresa menor. Ainda me lembro das promessas de Arlo durante minha entrevista. Estamos formando uma equipe de segurança de classe mundial, disse ele, com os olhos brilhando de entusiasmo genuíno. Você liderará um grupo especializado, focado em nossos sistemas proprietários. O salário não era espetacular, mas o desafio era irresistível: construir arquiteturas de segurança para tecnologias de ponta, trabalhando com mentes brilhantes. Assinei imediatamente.
A realidade chegou no terceiro mês. A primeira rodada de reestruturação estratégica eliminou 2 posições seniores da minha equipe. No sexto mês, outro colega saiu em busca de um salário melhor. Seu substituto durou 4 meses antes que congelamentos orçamentários eliminassem a posição por completo. Situação temporária. Arlo me assegurou. Vamos reforçar a equipe no próximo trimestre. O próximo trimestre virou próximo ano. O próximo ano virou vamos reavaliar depois da fusão. A fusão veio e se foi. E eu continuava sozinha. Enquanto isso, os sistemas ficavam cada vez mais complexos. Nossa base de clientes triplicou. Os vetores de ataque se multiplicaram. Eu construí medidas de proteção cada vez mais sofisticadas, trabalhando noites, fins de semana e feriados para acompanhar as ameaças emergentes. Quando alertava sobre vulnerabilidades críticas, meus e-mails eram reconhecidos, mas os itens de ação misteriosamente desapareciam das atas de reunião. Quando solicitava mais pessoal, me diziam para priorizar melhor. Quando pedia uma remuneração condizente com minhas responsabilidades crescentes, recebia elogios em vez de dinheiro. Você é nossa estrela, Arlo lhe dizia, batendo no meu ombro. Ninguém entende esses sistemas como você. E esse era o problema, ninguém realmente os entendia. Ninguém queria entendê-los. Ofereci-me para treinar outros e documentar a arquitetura cada vez mais complexa e bizantina que havia se desenvolvido sob pressão. As ofertas eram recebidas com acenos, sorrisos e nenhum seguimento prático. No último inverno, evitei uma violação que teria exposto milhões de registros de clientes. Trabalhando 72 horas seguidas, quase sem dormir, identifiquei o padrão da intrusão e construí uma nova camada de defesa em tempo real. Quando a crise passou, recebi um cartão presente de $500 e uma menção no boletim interno da empresa. O CEO, que se apropriou dos louros de nossa cultura de segurança robusta, recebeu um bônus de 7 dígitos. Foi então que percebi no que eu havia me tornado. Não indispensável, mas invisível. A infraestrutura que ninguém vê até falhar. Tentei uma última vez, marcando uma reunião com Arlo e a equipe executiva. Nosso quadro atual de segurança é insustentável, expliquei, mostrando gráficos, dados, comparações com o setor. Precisamos de pelo menos 3 especialistas a mais para manter essa arquitetura adequadamente. Arlo assentiu, simpático. Depois dos resultados do 4º trimestre, prometo. Estamos apenas em uma fase temporária. Eu já havia ouvido essa frase por 3 anos. Sem pessoal adequado, esse sistema exige manutenção contínua de alguém que o compreenda por inteiro. Eu alertei. Se eu for atropelada amanhã, vocês terão sérios problemas em poucos dias. Problemas catastróficos em semanas. O CFO franziu a testa. Parece que precisamos de documentação melhor, não de mais pessoal. Algo quebrou dentro de mim. Eu havia enviado solicitações de documentação abrangente por 18 meses. Elas foram despriorizadas a cada trimestre. Seguiu-se um silêncio desconfortável, depois redirecionamento, adiamento, promessas vagas. Saí daquela reunião sabendo que nada mudaria e que eu precisava de mudança. Minha saúde estava se deteriorando. Meu relacionamento, desgastado por emergências constantes no trabalho. Algo precisava ceder. Então veio a conferência de cibersegurança em Boston. Eu não deveria ter ido. Orçamentos de viagem estavam congelados. Mas o organizador era um velho amigo da faculdade que conseguiu para mim uma palestra sobre arquiteturas de resposta adaptativa a ameaças. A empresa não pôde recusar a publicidade gratuita. Foi lá que conheci Vega, chefe de segurança do nosso maior concorrente. Ela me abordou após a apresentação, impressionada com o arcabouço teórico que eu havia delineado. A implementação deve ser fascinante, disse, com os olhos brilhando de interesse genuíno. Adoraria ouvir mais sobre como você colocou esses conceitos em prática. Conversamos por horas, cuidadosamente evitando detalhes sobre nossos empregadores. Apenas 2 profissionais discutindo abordagens teóricas e filosofias de arquitetura, a primeira conversa profissional real que tive em anos. No fim da conferência, Vega me entregou seu cartão. Poderíamos usar sua perspectiva em nosso novo framework de segurança. Estritamente consultivo, apenas nos fins de semana, nada operacional, nada que gerasse conflito.
A taxa de consultoria que ela mencionou superava meu salário mensal por trabalho nos fins de semana. Hesitei apenas por um instante antes de aceitar. O trabalho era estritamente consultivo, revisar os sistemas propostos deles, sem tocar na infraestrutura real, nada que violasse confidencialidade, nada operacional que impactasse qualquer uma das empresas. Por 8 semanas, vivi uma vida dupla. Durante a semana, mantinha a fortaleza digital que protegia bilhões em ativos, não reconhecida e subvalorizada. Nos finais de semana, era respeitada, ouvida e devidamente remunerada pela minha expertise. Então, na última quinta-feira, estacionei 2 quadras antes do prédio da Vega para nossa reunião habitual. Alguém reconheceu meu carro. Alguém fez suposições. Alguém decidiu que eu era descartável. O que eles não compreenderam, toda a infraestrutura de segurança deles exigia ajustes semanais especializados que apenas eu sabia realizar. Ajustes que tentei ensinar a outros, mas ninguém tinha tempo para aprender. Ajustes que evitavam exatamente a cascata de falhas que eu havia alertado repetidamente. Enquanto segurança me acompanhava para fora do prédio, meu celular acendeu com uma mensagem de Vega. Conselho Consultivo aprovou oferta em tempo integral. Arquiteta-chefe de segurança, triplicamos seu salário atual, equipe de 8 pessoas. Quando pode começar? Olhei para a torre reluzente onde dei 3 anos da minha vida. O segurança evitou meu olhar, desconfortável com sua tarefa. Vale a pena? Perguntei baixinho. Trabalhar para pessoas que te descartam assim tão facilmente. Ele não respondeu, apenas manteve a expressão neutra ensaiada. Mas vi o lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ele entendeu exatamente o que eu estava perguntando. Respondi a Vega. Posso começar na segunda-feira. O que meus antigos empregadores não perceberam enquanto me apressavam para fora em precisamente 72 horas, no pico de processamento de final de trimestre, era que todo o sistema deles precisaria da manutenção especializada que só eu realizava. A manutenção que implorei para poder ensinar outros a fazer. Não era sabotagem, não era vingança, apenas a consequência natural de ignorar avisos, de valorizar sistemas mais do que as pessoas que os construíram. Enquanto eu dirigia, meu celular começou a tocar. Era Arlo. Sorri e desliguei o toque. O tempo estava correndo. Na tarde de sexta-feira, já havia assinado o contrato de Vega, arquiteta-chefe de segurança com uma equipe de 8 especialistas, triplicando meu salário anterior e com opções de ações. O alívio era físico, como largar um peso que carregava há tanto tempo que havia esquecido como era o normal. Passei o fim de semana me preparando para meu novo papel, dormindo mais profundamente do que há anos. Sem alertas de emergência me acordando às 3 da manhã. Sem expectativa de resposta imediata, apenas silêncio e descanso. Na segunda-feira de manhã, cheguei à sede da Elcian vestida com um terno novo. Os tetos altos e a luz natural do saguão eram impressionantes, mas o que mais me marcou foi o respeito. Estamos empolgados por você estar se juntando a nós, área disse Vega, me conduzindo a um tour de orientação adequado. Deixe-me apresentar sua equipe. Sua equipe? A palavra soava estranha depois de anos de responsabilidade solitária. 8 especialistas, cada um com funções definidas que se complementam, explicou Vega. Olharam para mim com curiosidade. Não com aquele alívio desesperado ao qual eu estava acostumada ao aparecer para resolver a última crise. Ouvimos coisas incríveis sobre sua abordagem adaptativa de segurança, disse Liz, especialista em análise de ameaças, com olhos brilhantes e mãos rápidas. Estamos ansiosos para aprender com você. Na hora do almoço, já estávamos imersos em uma discussão animada sobre a arquitetura atual deles. Tinha perguntas ponderadas. Eles desafiavam minhas suposições, ofereciam alternativas, construíam sobre minhas ideias em vez de apenas implementá-las. Isso era colaboração. Quase havia esquecido como era. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os primeiros sinais de alerta surgiam no meu antigo local de trabalho. Eu não precisava de espiões para me informar. Os ritmos dos sistemas eram tão familiares quanto meu próprio batimento cardíaco. A tarde de segunda-feira traria os primeiros gargalos de autenticação, quando o ciclo semanal de atualização de credenciais tentasse ser executado sem a intervenção manual que eu sempre fazia. Na manhã de terça-feira, os arquivos de log começariam a transbordar, desacelerando os tempos de resposta.
Na tarde de quarta-feira, exatamente 72 horas após a minha saída, as falhas em cascata começariam durante o pico de processamento do final do trimestre. Senti uma pontada de culpa, não pelo que aconteceria, eu os havia alertado repetidamente, mas pelos funcionários inocentes que sofreriam junto daqueles que haviam tomado as decisões. Meu celular vibrou às 16 horas e 52 de segunda-feira. Arlo. Deixei cair na caixa postal. Área, é o Arlo. Olha, parece que há algum problema nos servidores de autenticação. Provavelmente apenas uma questão de configuração. Me liga quando receber esta mensagem. Obrigado. A voz dele era casual, como se fosse apenas um pequeno contratempo técnico. Apaguei a mensagem. Na manhã de terça-feira, surgiram mais 3 chamadas de pessoas cada vez mais seniores. À tarde, o tom mudou drasticamente. Aqui é Mavi, do escritório executivo. Nossos sistemas estão sofrendo lentidão significativa. A equipe técnica não conseguiu resolver o problema. O CEO me autorizou a discutir os termos do seu retorno como consultora para tratar dessas questões urgentes. Respondi com uma única linha. Estou focada em uma posição agora. Como sugerido na Ian, eu estava imersa em construir algo novo, em vez de manter desesperadamente algo antigo. Minha equipe e eu mapeamos uma arquitetura de segurança que incorporava os melhores elementos dos meus modelos teóricos à infraestrutura existente deles. Vega conferia regularmente, mas nunca ficava em cima. Como está se adaptando? É estranho admitir ter recursos, ser ouvida. Ela assentiu. Todos nós já trabalhamos em lugares que não valorizavam a expertise. É por isso que nossa taxa de retenção é 3 vezes a média do setor. Na noite de terça-feira, meu e-mail pessoal tocou com uma mensagem marcada como urgente de Arlo. Falha crítica do sistema iminente. Nomeie sua taxa de consultoria. Por favor, responda imediatamente. Fechei o laptop sem responder. Quarta-feira amanheceu clara e brilhante. Na reunião matinal da equipe, finalizamos nosso plano de implementação da nova arquitetura de segurança. A energia era elétrica. 8 mentes brilhantes construindo algo juntas. Cada contribuição reconhecida e valorizada. Meu celular começou a vibrar continuamente por volta das 14 horas. Silenciei-o durante nossa sessão de planejamento. Quando verifiquei mais tarde, havia 17 chamadas perdidas e o dobro de mensagens. Uma de Edson, do RH. O departamento jurídico revisou sua demissão. Talvez tenhamos agido precipitadamente. Por favor, ligue com urgência. Outra de fim. O que quer que estejam pagando a você, vamos dobrar. Isto é crítico, diretamente do CEO. Clientes nacionais sem acesso às contas, implicações regulatórias, reunião do conselho em andamento. Ligue imediatamente. Não senti satisfação, apenas uma confirmação vazia de tudo que eu havia alertado. Eles construíram um reino sobre meus ombros e depois me empurraram para fora sem entender o que desmoronaria. Naquela noite, enquanto dirigia para a casa do meu novo escritório, um alerta de última hora piscou no painel do carro. Interrupção grave de serviço relatada em provedor líder de tecnologia financeira. Milhares de contas de clientes inacessíveis. Nenhum nome de empresa ainda, mas eu sabia que a exposição na mídia viria amanhã, quando os clientes não conseguissem acessar seus relatórios trimestrais. Quando os reguladores começassem a fazer perguntas. Quando as ações começassem a despencar. Em casa, abri uma garrafa de vinho que estava guardando e sentei na varanda, assistindo ao pôr do sol. Meu celular acendeu novamente, número de Arlo. Desta vez, atendi. Área. A voz dele soava exausta. Está tudo falhando. Quebras sequenciais de autenticação se propagando para a camada de processamento de transações. Ninguém consegue parar. Eu avisei e disse, baixinho. Por 3 anos, eu avisei. Eu sei, a admissão soou fisicamente dolorosa. Me diga o que fazer. Qualquer preço. Tomei um gole lento de vinho. Não se trata mais de preço, Arlo. Trata-se de valor. Nós valorizávamos você. Não o interrompi. Vocês valorizavam o que eu produzia. Não foi suficiente me ouvir quando disse que era insustentável.
Não foi suficiente contratar corretamente, não foi suficiente pagar de forma justa. Não foi suficiente reconhecer honestamente. O silêncio se estendeu entre nós. Sabe o que teria prevenido isso? Continuei. Qualquer outra pessoa além de mim entendendo como esses sistemas realmente funcionam. Alguém que dedicasse 5 minutos para ler os avisos que documentei em cada revisão trimestral? Alguém ouvindo quando eu disse que esse exato cenário aconteceria se eu algum dia saísse? Sua respiração foi a única resposta. O procedimento de recuperação existe, finalmente disse. Está na documentação de desastres que enviei no ano passado. A documentação que foi despriorizada porque vocês estavam lidando com tudo tão bem, área. Terminei a chamada e desliguei meu telefone. Na manhã de quinta-feira, cheguei a Ion e encontrei Vega esperando no saguão. Você viu as notícias? Perguntou, estendendo o tablet. A manchete era direta. Grande falha tecnológica apaga bilhões em valor de mercado. Abaixo, uma foto da sede da minha antiga empresa. Todo o banco de dados de clientes deles está bloqueado, disse Vega. O processamento de transações está parado há 16 horas e contando. As ações caíram 40% desde a abertura. Senti um vazio estranho ao olhar os números. Isso não era satisfação. Era desperdício de talento, confiança e potencial causado por decisões de curto prazo tomadas por pessoas que não sofreriam as piores consequências. Eles estão ligando para nosso escritório executivo, continuou Vega, tentando contatá-lo através de nós para suporte emergencial. Não, a expressão de Vega estava séria. Eles estão ameaçando ação legal, alegando que você sabotou os sistemas antes de sair. Meu estômago revirou. Eu não fiz isso. Nós sabemos, ela interrompeu. Nosso time jurídico já revisou seu contrato e procedimentos de saída. Você está limpa, mas eles estão desesperados, procurando alguém para culpar. Enquanto caminhávamos para meu novo escritório, o peso que eu havia deixado para trás começou a retornar. Não por culpa, eu não havia feito nada de errado, mas pelo reconhecimento de que, mesmo agora, eles se recusavam a aceitar responsabilidade. Minha equipe me esperava, rostos preocupados acompanhando minha entrada. É verdade? Perguntou Elis. Sobre seu antigo empregador? Assenti. Você realmente construiu toda a infraestrutura de segurança dele sozinha? Perguntou outro membro da equipe. Não por escolha, respondi. Por necessidade. Compreensão passou entre nós. O reconhecimento silencioso de uma experiência compartilhada. Cada pessoa naquela sala, em algum momento, foi a base não reconhecida sobre a qual outros se apoiaram. Bem, disse ela, finalmente o desastre deles é educativo para nós. Vamos garantir que nossos sistemas nunca dependam de uma única pessoa, incluindo você, área. A simples sabedoria dessa afirmação quase me fez chorar. Isso era liderança, reconhecer a expertise enquanto se prevenia a dependência prejudicial. Voltamos ao trabalho, projetando resiliência em cada camada da nova arquitetura. Mas, conforme a manhã virou tarde, as notícias pioravam para meu antigo empregador. Reguladores iniciaram uma investigação. A evasão de clientes acelerava. As ações caíram mais 15%. Meu telefone, que finalmente havia ligado novamente, mostrava 57 chamadas perdidas. A última era de um número desconhecido. A caixa postal era do próprio presidente do conselho. Senhorita Wesley, aqui é Terence Walsh. A situação se tornou insustentável. O conselho removeu vários executivos esta manhã, incluindo o Sr. Edson e o Sr. Finn. Reconhecemos as falhas sistêmicas que levaram à sua saída. Por favor, me ligue diretamente para discutirmos como podemos seguir em frente. Fiquei por um longo tempo olhando essa mensagem, o cursor pairando sobre o botão de deletar. Parte de mim queria deixá-los pagar o preço total de suas decisões. Outra parte reconheceu que pessoas inocentes, funcionários comuns, clientes estavam sofrendo pelas falhas da liderança. Na reunião da tarde, Vega me chamou de lado. O CTO deles entrou em contato diretamente. Pelo visto, o conselho demitiu metade da equipe executiva esta manhã. Eu ouvi e respondi. Estão oferecendo uma taxa de consultoria astronômica para assistência na recuperação emergencial. Um dia do seu tempo, remotamente.
sem compromisso contínuo. Hesitei. O que você acha? Veiga ponderou cuidadosamente. Profissionalmente, ajudá-los não nos prejudica. A reputação deles já está danificada além de um reparo rápido. Pessoalmente, a decisão é sua. Você não deve nada a eles. Enquanto voltava para meu escritório, Elis caminhou ao meu lado. Sabe, disse casualmente, às vezes a mensagem mais poderosa não é deixar alguém falhar completamente. É mostrar exatamente o que eles perderam, permitindo que vejam você ter sucesso em outro lugar. Parei de andar. O que quer dizer com isso? Elis deu de ombros. Se você ajudá-los a se recuperar, eles sempre saberão duas coisas: que você poderia ter evitado o desastre deles e que foi generoso o suficiente para ajudá-los, apesar do tratamento que recebeu. Esse tipo de conhecimento muda organizações mais do que a falência. Considerei essa perspectiva enquanto voltava à minha mesa, onde minha equipe já implementava a arquitetura de segurança que projetamos juntos. Meu dedo pairava sobre o número de Terence Walsh. O que realmente constituiria a vingança nesta situação? Deixar os sistemas deles quebrados, a empresa possivelmente colapsar, ou mostrar exatamente o que eles haviam descartado? A resposta veio enquanto observava minha nova equipe trabalhando em conjunto. Cada contribuição reconhecida, cada voz ouvida. Apertei o botão de chamada. Senhorita Wesley, a voz de Terence Walsh carregava a cortesia tensa de alguém não acostumado a fazer pedidos. Obrigado por retornar minha ligação. Senhor Walsh, mantive o tom neutro, entendo que sua empresa está enfrentando dificuldades técnicas. Um eufemismo cuidadoso. Pelos relatórios da indústria que chegavam, eles enfrentavam um colapso completo do sistema, dados de clientes inacessíveis, plataformas de negociação congeladas, violações regulatórias se acumulando a cada hora. Dificuldades seria um eufemismo. Nossa infraestrutura inteira se tornou essencialmente não funcional. A equipe não consegue resolver as falhas de autenticação em cascata, admitiu Walsh. Deixei o silêncio preencher a linha, fazendo-o continuar. O conselho revisou seu histórico de emprego e sua demissão recente. Parece que foram cometidos erros graves quanto aos seus alertas e solicitações de pessoal. Sim, disse simplesmente. Houve mais silêncio. Ao fundo, podia ouvir vozes elevadas, o caos de uma empresa em queda livre. Estamos preparados para oferecer uma compensação substancial pela sua ajuda na resolução desta crise. Diga a sua cifra. Eu havia imaginado esse momento durante minhas noites sem dormir na antiga empresa. Imaginei a satisfação de rejeitar o pedido desesperado deles. Mas as palavras de Liz ecoaram. Às vezes a mensagem mais poderosa não é deixar alguém falhar completamente. Minha taxa de consultoria é de $50.000 por hora, disse, nomeando um valor que pareceria absurdo uma semana atrás. Pagamento mínimo de 4 horas adiantado, em minha conta especificada, e tenho condições além da compensação. Walsh não hesitou. Fechado. Quais condições? Primeiro, trabalho remotamente. Não piso no seu prédio. Entendido. Segundo, forneço apenas instruções. Sua equipe implementa. Não acessarei diretamente seus sistemas. Isso é desafiador, mas aceitável. Terceiro, recebo uma carta pública de desculpas reconhecendo que alertei sobre essas vulnerabilidades repetidamente e fui ignorada. Walsh pausou. As implicações legais são menos severas que a falência, completei. Quarto, cada membro da minha antiga equipe que foi demitido recebe 6 meses de indenização e referências positivas. O conselho precisaria. Quinto, continuei, vocês criam e financiam integralmente a estrutura da equipe de segurança que propus originalmente, com salários de mercado e suporte de gestão adequado. O silêncio se estendeu entre nós. Estas não são apenas exigências para o meu benefício, Sr. Walsh, expliquei. Sem essas mudanças estruturais, vocês estarão de volta aqui em 6 meses, quando a próxima pessoa se esgotar ou sair. Ouvi o barulho de papéis sendo folheados, vozes abafadas enquanto ele conferia com outros. Concordamos com seus termos, disse, finalmente. Quão rápido você pode começar? Transfira o pagamento, envie a confirmação por escrito de todas as condições, e começo esta tarde. Após encerrar a chamada, fiquei imóvel, deixando a realidade se instalar ao meu redor.
Não era vingança como eu havia imaginado, mas algo mais profundo: responsabilidade, mudança, reconhecimento. Vega bateu na minha porta aberta. Como foi? Expliquei o acordo. Ela sentiu apropriadamente. Usando a crise deles para forçar mudanças estruturais. Impressionante. Não se trata apenas de fazê-los pagar, disse. Trata-se de garantir que isso não aconteça com a próxima pessoa. Exatamente por isso queríamos você aqui, respondeu, sorrindo. Essa abordagem à crise dele se alinha perfeitamente com nossa próxima fase. O Conselho aprovou nossa proposta de lançar uma divisão de consultoria em segurança. Olhei para cima, surpresa. Recebemos 17 consultas desde que a notícia da falha dele se espalhou, continuou Vega. Empresas aterrorizadas com a possibilidade de terem as mesmas vulnerabilidades. Quem melhor para liderar essa divisão do que alguém que acabou de provar quão essencial é uma arquitetura de segurança adequada? As peças se encaixaram. Minha experiência não era apenas valiosa aqui. Era transformadora, não apenas para mim, mas potencialmente para toda uma indústria que constantemente subvalorizava a infraestrutura invisível que a mantinha viva. Gostaria que você apresentasse o conceito na reunião de liderança da próxima semana, acrescentou, com uma proposta de estrutura e plano de equipe. Depois que Vega saiu, abri meu laptop para me preparar para a consultoria de emergência. Em poucos minutos, minha caixa de entrada pingou com a confirmação do pagamento e uma carta assinada concordando com todas as minhas condições. Enviei instruções detalhadas de recuperação para a equipe técnica da minha antiga empresa. Procedimentos passo a passo para resolver a falha em cascata de autenticação. Instruções que eu havia documentado meses atrás, mas que estavam enterradas em relatórios não lidos. Como esperado, as perguntas chegaram imediatamente. A equipe que tentava implementar minhas instruções não tinha entendimento contextual dos sistemas que tentavam salvar. Por 4 horas, orientei-os na recuperação, explicando não apenas o que fazer, mas por que cada passo era importante, ensinando o que deveria ter sido ensinado há muito tempo. No meio do processo, Arlo entrou na videochamada, com olhos marcados por noites sem dormir. Área, começou ele. Eu quero. Este não é o momento, interrompi. Vamos focar na recuperação. À noite, os sistemas deles estavam se estabilizando. Fluxos de autenticação restaurados. Processamento de transações retomado. Tarde demais para evitar danos significativos à reputação e ao preço das ações, mas cedo o suficiente para impedir um colapso completo. Quando nossa sessão terminou, entreguei uma última mensagem à equipe reunida. Cada sistema com o qual vocês estão trabalhando possui procedimentos de manutenção documentados e vulnerabilidades que eu identifiquei. Esses documentos existem nas pastas que foram consideradas de baixa prioridade para revisão. Leiam, aprendam, porque construir resiliência não é sobre tecnologia. É sobre pessoas entendendo do que são responsáveis. Fechei o laptop e olhei pela janela do escritório, vendo o pôr do sol pintar a cidade de dourado. Meu celular vibrou com uma mensagem de Elis. Time saindo para comemorar a aprovação da nova arquitetura. Você vem? Pela primeira vez em anos, eu não tinha alertas para monitorar, nem sistemas que explodissem sem minha atenção constante. Eu tinha colegas, não dependência, limites, não obrigação infinita. No caminho, respondi. Um mês depois, eu estava na maior sala de conferências da IAM, apresentando nossa nova divisão de consultoria em segurança para a equipe executiva. Atrás de mim, slides exibiam a oportunidade de mercado criada pelo fracasso público da minha antiga empresa e nosso posicionamento único para lidar com isso. Cada empresa acredita que seus sistemas técnicos são seguros, até que se prove o contrário, expliquei. Nossa abordagem não se resume a fornecer tecnologia melhor, expliquei. É mudar a forma como as organizações valorizam e estruturam suas operações de segurança. A aprovação foi unânime. Em poucos dias, começamos a contratar, expandindo minha equipe para 20 especialistas com expertise diversificada. Nossos primeiros clientes já estavam alinhados, empresas aterrorizadas com a possibilidade de sofrer o mesmo destino da minha antiga empresa. Naquela tarde, recebi um e-mail inesperado com o assunto "Obrigado", de Terence Walsh. Senhorita Wesley, queria atualizá-la pessoalmente sobre as mudanças implementadas desde sua consultoria.
Contratamos toda a equipe de segurança que você recomendou, incluindo um Chief Security Officer reportando-se diretamente ao conselho. Sua carta pública de reconhecimento foi publicada na sessão de negócios de hoje. Mais importante, instituímos uma revisão completa de toda a documentação despriorizada da equipe técnica em toda a organização, já revelando insights críticos que haviam sido ignorados. O custo dessas lições foi alto. Nosso valor de mercado ainda está 30% abaixo do nível pré-incidente, e a confiança dos clientes levará anos para ser reconstruída, mas a mudança cultural dentro da organização tem sido profunda. Seu impacto vai muito além da recuperação técnica que você orientou. Se algum dia quiser retornar, minha porta permanece aberta. Fechei o e-mail sem responder. Não havia nada a dizer. Minha resposta já estava visível nos anúncios do setor sobre a nova divisão de consultoria da Ian e meu papel à frente dela. 3 meses após minha demissão, subi ao palco da mesma conferência de cibersegurança onde conheci Vega. Desta vez, eu não falava como uma arquiteta solitária, mas como chefe de divisão de uma equipe em crescimento, apresentando nosso framework para a resiliência organizacional em segurança. Na plateia, estavam antigos colegas, incluindo Arlo e o novo CISO que eles finalmente haviam contratado. Suas expressões enquanto eu detalhava o crescimento de nossos clientes, incluindo 5 empresas que transferiram seus negócios da minha antiga empresa para a Ian, disseram tudo. Finalmente entenderam que o que perderam não foi apenas meu conhecimento técnico. Eles perderam o futuro que eu agora estava construindo em outro lugar. Após minha apresentação, os participantes se aproximaram com perguntas e cartões de visita. Entre eles, a nova CISO esperou até que os outros se dispersassem. Seu sistema de substituição é impressionante, reconheci, citando as críticas positivas da indústria sobre a arquitetura de segurança reconstruída deles. Construída sobre sua base, admitiu ela. Sua documentação foi extraordinária, uma vez que alguém realmente a leu. Você o salvou mesmo ao sair. Sorri. Algumas lições só podem ser aprendidas através das consequências. Enquanto eu reunia meus materiais, ela acrescentou. Sabe, eles agora acompanham seu sucesso obsessivamente. Cada anúncio, cada aquisição de cliente, medindo o que poderia ter sido deles. E lá estava, a verdadeira vingança. Não a falha deles, mas meu sucesso. Não a perda deles, mas meu ganho. Cada conquista na IA era um lembrete do que eles haviam descartado. Cada inovação produzida pela minha equipe refletia o que eles poderiam ter tido se tivessem escutado, valorizado e apoiado. A consequência mais devastadora não era a falha do sistema ou a perda financeira. Era me assistir construir em outro lugar aquilo que me impediram de construir com eles. 6 meses após minha demissão, a IA anunciou que nossa divisão de consultoria em segurança havia se tornado o segmento de crescimento mais rápido da empresa, com uma lista de clientes incluindo 3 corporações da Fortune 100. O comunicado à imprensa destacava meu nome, ao lado de depoimentos de clientes sobre nossa abordagem revolucionária à arquitetura de segurança organizacional. Naquela noite, Elise organizou uma comemoração para a equipe. 20 especialistas brilhantes, nenhum sobrecarregado, nenhum subvalorizado, cada um contribuindo com sua expertise única para algo maior do que si mesmos. Enquanto erguíamos nossos copos, Elise fez um brinde à área, que nos mostrou a todos que a melhor expertise não é sobre saber tudo sozinha. É sobre construir equipes onde o conhecimento de cada pessoa é ouvido. Olhando para esses rostos, engajados, respeitados, colaborativos, percebi que essa era a verdadeira vitória. Não era ver minha antiga empresa lutando, mas criar um ambiente onde o talento pudesse prosperar, onde alertas fossem levados a sério, onde a expertise fosse valorizada, onde nenhuma pessoa carregasse um fardo impossível. Às vezes, a vingança mais satisfatória não é fazer os outros falharem. É ter sucesso de forma tão visível que eles terão que conviver para sempre com a consciência do que perderam. E, às vezes, a maior vingança de todas é simplesmente construir a vida e a carreira que você merece em outro lugar. Se essa história ressoou com você, reserve um momento para curtir, se inscrever e compartilhar com alguém que precise ouvir isso. Todos nós já nos sentimos subvalorizados ou ignorados em algum momento. Talvez você esteja carregando um departamento inteiro nos ombros agora, se perguntando se alguém percebe. Lembre-se, seu valor não é determinado por quem não consegue vê-lo. O ambiente certo está lá fora. Um lugar que valoriza não apenas o que você produz, mas quem você é.
Deixe um comentário compartilhando sua própria experiência no trabalho ou como encontrou seu lar profissional. Sua história também importa.